Eu falei uma coisa, e foi curioso, porque assim, né, é uma porcaria, isso é ruim pra todo mundo, acho que é chatíssimo. Foi logo depois, acabou o jogo do Chelsea com o Manchester City e começou o jogo do Atlético com o Itabirito. E aí não é só a questão do nível técnico do jogo, que já era de se esperar que fosse muito diferente, né, a qualidade do jogo em si. Mas, cara, a gente ignorar a importância do visual pra quem tá assistindo, cara, não é atraente você assistir um jogo, parece que você tá assistindo uma pelada, um jogo de várzea, velho. Sabe, assim, se fosse Manchester City e Chelsea nesse gramado, você ia olhar e ia falar, nossa, esse jogo aí não dá não, olha aquilo ali, cara, sabe, assim, por mais que parece falem que a bola rolou. por mais que parece que não prejudicou a qualidade do jogo como um todo, mas visualmente é muito ruim pro espetáculo mesmo, sabe, cara? A gente pensa muito pouco nisso, na atratividade pra quem não tá vendo. Eu acho muito pouco provável que alguém que não tem envolvimento profissional ou de torcedor nesse jogo tenha parado pra assistir. Acho muito pouco provável. Um torcedor do Grêmio tava em casa, ligou a televisão, tava passando esse jogo aí e ele ficou assistindo. Acho muito pouco provável, porque não é atraente um jogo. Mas essa é uma discussão até mais ampla que a gente tem que ter, já tivemos algumas vezes aqui, do futebol brasileiro, do entretenimento. Como produto. Que é o que tem gestão de dinheiro, porque o futebol ser assistido só para quem torce pro time é uma coisa. Outra coisa é você vender o futebol pra China, pra Europa e, consequentemente, mais grana, os melhores jogadores permanecerão no Brasil. Então é um assunto que tem que ser muito discutido se a gente quer que o futebol brasileiro evolua. Aí é gramado, aí são jogadores, é arbitragem, é um monte de coisa que precisa melhorar. Dito isso, se nós comentamos Democrata e Cruzeiro, em que o Democrata tinha uma fragilidade, o Itabirito incomodou mais. Se nós fizermos uma comparação dos times da capital, de Democrata para com o Cruzeiro e de Itabirito para com o Galo, Itabirito chegou mais, incomodou mais, mais velocidade, tentando, mas o Atlético conseguiu um bom resultado, que dá a ele a liderança, Gris. Mas fale do jogo. Acho que foi um resultado justo, CJ. Uma vitória justa do Atlético. O Atlético jogou melhor do que o Itabirito, mas um jogo bem igual, né? Em boa parte do jogo, o jogo ficou bem igual. Acho que depois da expulsão ali do jogador do Itabirito, aí o Atlético assumiu de vez o controle. O Itabirito até teve uma chance um pouquinho depois da expulsão num contra-ataque. Poderia ter empatado o jogo, mas não conseguiu ameaçar muito mais. E aí o Atlético, depois das mudanças, né? Acho que o Alisson entrou bem de novo. O Rubens também entrou bem ali pelo lado esquerdo. O início de ano do Arana não é bom. Mas assim, foi uma atuação sólida do Atlético. De certa forma, uma vitória quase que tranquila, dá pra dizer. Mas ainda sem muito brilho, né? Não é um time que enche os olhos, que tem muito volume, que consegue ter um jogo coletivo atraente visualmente, assim, que você olha e fala, nossa, que time legal de assistir. Tá muito longe disso, né? Mas fez o que se esperava dele, né? Protocolar. Foi lá e ganhou o jogo merecidamente, oferecendo poucas chances pro adversário e aproveitando as também poucas chances que teve, né? Não foi um jogo de muitas chances de gol para nenhum dos dois lados. Tonton, você acha que Rubens pede passagem, Alisson pede passagem, o Gris falou aqui de Arana, obviamente informações que parece que ele tá sentindo o quadril, enfim, sentindo algumas dores. Seria hora de poupar o Arana, dar uma segurada para não forçar, colocar o Rubens que entra com muita intensidade pelo lado esquerdo. O Alisson, na sua visão, já deve ser titular? Como é que você vê isso? Eu acho que sim, CJ. O momento é esse, né? Porque é Campeonato Mineiro, início de temporada, é importante, mas não é tão importante. Dá para rodar mais mesclar o time ali, mesclar, preparar melhor esses medalhões aí pro restante da temporada. Né? Também acho, também concordo. O problema é que como o Atlético teve que correr atrás do prejuízo, e o Filipão até falou isso na entrevista, ele não teve a chance de rodar né? Da forma que ele gostaria. Porque ele perdeu o primeiro jogo e já tinha um clássico no terceiro jogo. E perdeu também. Aí ele tinha que correr atrás do prejuízo, ele não teve a oportunidade de dar tantas chances, talvez, como ele gostaria, né, no Campeonato Estadual. Você falou do Filipão, nós vamos ouvir já e eu quero ouvir você naquela resenha que nós fizemos antes de entrar no ar sobre a coletiva do Felipão, hein? O Felipão analisou a vitória sobre o Itabirito. Nós vamos ouvir já.